Você provavelmente acredita que o passado desapareceu, não é mesmo? Que tudo aquilo que aconteceu ontem, na semana passada, há 10 anos, simplesmente deixou de existir. Que apenas este momento, este agora que você está vivendo, é real. Tudo o mais é memória, registro, fotografia, mas não é real no sentido físico da palavra. Bem, eu tenho uma notícia que vai revirar completamente sua compreensão da realidade. O passado ainda existe, não como memória, não como registro, mas como uma região do espaço-tempo tão concreta e real quanto o chão sob seus pés neste exato momento. Depois de 50 anos pensando sobre a natureza do tempo e do espaço, posso te garantir que a intuição humana sobre o tempo está profundamente, fundamentalmente errada. E não é uma questão de interpretação filosófica ou de gosto pessoal. É matemática pura, física testada milhões de vezes, consequência inevitável da teoria da relatividade de Einstein. A maioria das pessoas vive com uma imagem mental do tempo como um rio que flui, carregando o presente enquanto o passado desaparece nas águas turvas atrás de nós, e o futuro permanece nebuloso à frente. É uma metáfora poderosa, poética até, mas está completamente errada. O tempo não flui, nada flui. O que chamamos de fluxo do tempo é apenas a maneira como nossa consciência navega através de uma estrutura quadridimensional fixa chamada espaço-tempo. Imagine um livro. Todas as páginas existem simultaneamente. Quando você está lendo a página 50, as páginas 1 a 49 não deixaram de existir. Elas simplesmente estão atrás de você no livro. Da mesma forma, quando você está vivendo o dia 16 de fevereiro de 2026, o dia 1º de janeiro de 2026 não deixou de existir. Ele simplesmente está localizado em uma coordenada diferente do espaço-tempo. A diferença é que você não pode folhear para trás no livro do tempo, mas isso não significa que as páginas anteriores desapareceram. Agora, você pode estar pensando que isso é só filosofia, algum tipo de interpretação abstrata da física. Então, deixa eu te mostrar por que isso não é interpretação. É fato físico estabelecido. Vamos começar com algo chamado relatividade da simultaneidade, uma das descobertas mais chocantes de Einstein em 1905. Aqui está o problema. O que você chama de agora, o presente universal que você imagina se estendendo por todo o universo neste instante, simplesmente não existe. Não existe um agora universal. Observadores em movimento relativo discordam radicalmente sobre quais eventos são simultâneos. E não estamos falando de discordância pequena, de milissegundos. Estamos falando de discordâncias que podem chegar a milhares de anos dependendo das distâncias envolvidas. Deixa eu ser mais específico. Imagine que você está parado aqui na Terra e eu passo por você em uma espaçonave viajando a 1/10 da velocidade da luz. Para simplificar, vamos dizer que estou viajando na direção da galáxia de Andrômeda, que fica a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz daqui. Agora, o que você considera como agora na galáxia de Andrômeda? Eu considero como sendo há mais de 250 mil anos no passado. E se eu estiver viajando na direção oposta, afastando-me de Andrômeda, o que você considera como agora lá, eu considero como sendo 250 mil anos no futuro. Isso não é ficção científica, é consequência direta das equações de Lorentz que governam a relatividade especial. A fórmula específica envolve a velocidade relativa dividida pelo quadrado da velocidade da luz, multiplicada pela distância. Para velocidades pequenas e distâncias terrestres, o efeito é minúsculo. Mas para distâncias astronômicas, as discrepâncias se tornam enormes. Vamos fazer um cálculo mais acessível. Imagine que um observador está se movendo em relação a você a apenas 1% da velocidade da luz. Isso é cerca de 3 milhões de metros por segundo. Parece muito rápido para padrões humanos, mas é extremamente lento em termos relativísticos. Agora considere 2 eventos que você julga serem simultâneos, separados por uma distância de 300 milhões de metros. Isso é basicamente a distância que a luz percorre em 1 segundo. Para você, esses eventos acontecem exatamente ao mesmo tempo. Mas para o observador em movimento, esses mesmos eventos estão separados por aproximadamente 3 segundos.
Um acontece 3 segundos antes do outro. E se aumentarmos a velocidade ou a distância, a discrepância só aumenta. A 10% da velocidade da luz e eventos separados por um ano-luz de distância, a discrepância chega a mais de um mês. Não são erros de medição, não são limitações tecnológicas. É a estrutura fundamental do espaço-tempo. Então, o que isso significa filosoficamente? Significa que não existe um presente universal, cortando o universo como uma fatia única de tempo. Existem infinitas fatias de simultaneidade, cada uma correspondendo a um observador diferente em um estado de movimento diferente. Sua fatia de agora é diferente da minha se estivermos em movimento relativo. E todas essas fatias são igualmente reais, igualmente válidas. Não existe uma perspectiva privilegiada. Não existe um observador cósmico que determina qual é o verdadeiro agora. Isso destrói completamente a ideia intuitiva de que o presente é a única fatia de tempo que realmente existe. Se minha fatia de agora inclui eventos que estão no seu passado ou no seu futuro, e ambas as fatias são igualmente válidas, então passado e futuro devem existir de alguma forma tão concreta quanto o presente. Isso nos leva ao conceito de espaço-tempo de Minkowski, formulado pelo matemático Hermann Minkowski, poucos anos depois de Einstein publicar a relatividade especial. Minkowski percebeu que a relatividade faz muito mais sentido se você parar de pensar no espaço e no tempo como entidades separadas e começar a pensar neles como aspectos de uma única estrutura quadridimensional. Nessa visão, eventos não acontecem no espaço em um determinado tempo. Eventos simplesmente são pontos no espaço-tempo, com 4 coordenadas, 3 espaciais e uma temporal. Você não está se movendo através do tempo. Você é uma linha no espaço-tempo, uma linha chamada de linha de mundo, que conecta todos os eventos da sua vida do nascimento à morte. Toda essa linha existe. Ela não está sendo criada momento a momento conforme você vive. Ela já está lá, completamente especificada, uma estrutura geométrica fixa. Pense nisso como um mapa de estrada. Quando você viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro, a estrada inteira existe o tempo todo. O fato de você estar atualmente em Taubaté não significa que São Paulo deixou de existir atrás de você, ou que o Rio não existe ainda à frente. Toda na estrada está lá. É uma estrutura geométrica no espaço. Da mesma forma, sua linha de mundo, sua trajetória através do espaço-tempo, existe como uma estrutura geométrica completa. O ponto que você chama de agora é apenas onde sua consciência está localizada ao longo dessa linha. Mas a linha inteira, do início ao fim, é tão real quanto qualquer objeto físico. Agora, se você está se sentindo um pouco inquieto com essa ideia, você deveria. Porque as implicações são profundamente perturbadoras para nossa noção de livre-arbítrio e escolha. Se o futuro já existe lá no espaço-tempo, tão concreto quanto o passado, isso significa que tudo o que você vai fazer já está determinado? Que suas escolhas são ilusórias? Bem, eu passei muitas noites sem dormir pensando sobre isso. E a resposta honesta é: não sei. A física te diz que o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional onde passado, presente e futuro coexistem. Mas a física não te diz se você tem livre-arbítrio ou não. Essas são questões diferentes. Você pode ter um universo de bloco, como chamamos, onde tudo já existe, e ainda assim ter alguma forma de livre-arbítrio compatível com isso. Ou pode ser que livre-arbítrio seja realmente uma ilusão. A física não resolve esse debate. Ela apenas torna as apostas muito mais altas. Deixa eu te dar outro exemplo que vai fazer sua cabeça explodir. Digamos que existe uma civilização alienígena na galáxia de Andrômeda. Agora mesmo, enquanto você lê isso, se um alienígena lá está parado em relação a você, vocês concordam sobre o que é simultâneo. Vocês ambos chamam este momento de agora. Mas se esse alienígena começar a caminhar na sua direção a apenas alguns quilômetros por hora, algo absurdo acontece. O que ele agora considera como simultâneo na Terra recua cerca de uma semana no tempo. Se ele caminhar na direção oposta, o agora dele na Terra avança uma semana no futuro. Então, simplesmente caminhando para lá e para cá, esse alienígena pode fazer com que seu agora na Terra salte para frente e para trás por semanas. E não há nada de errado com isso. Ambas as perspectivas são igualmente válidas.
Isso te diz algo crucial. Todos esses momentos, esses diferentes agoras, devem existir simultaneamente. Caso contrário, como poderiam ser igualmente reais para observadores diferentes? Você pode objetar que isso é só uma questão de como definimos simultaneidade, que não tem consequências físicas reais. Mas isso seria um erro. A relatividade da simultaneidade não é convenção, é física real com consequências reais. Foi testada incontáveis vezes através de experimentos com partículas de alta energia. Satélites GPS que precisam corrigir efeitos relativísticos. Observações astronômicas de pulsares e estrelas binárias. Cada teste confirma que Einstein estava certo. O espaço-tempo é realmente uma estrutura quadridimensional onde diferentes observadores fatiam essa estrutura de maneiras diferentes em espaço e tempo. Mas a estrutura subjacente é objetiva e independente do observador. Agora, vamos empurrar isso ainda mais longe. Se o passado nunca deixa de existir, onde exatamente ele está? Bem, está em regiões do espaço-tempo que estão no seu cone de luz passado. Deixa eu explicar isso. No espaço-tempo de Minkowski, cada evento tem algo chamado estrutura de cone de luz. É como um cone duplo se expandindo em todas as direções. Um cone apontando para o futuro e outro para o passado. O cone de luz futuro contém todos os eventos que podem ser influenciados por aquele evento inicial, ou seja, todos os lugares que um sinal luminoso partindo daquele evento poderia alcançar. O cone de luz passado contém todos os eventos que poderiam ter influenciado o evento inicial, todos os lugares de onde um sinal luminoso poderia ter chegado. Tudo fora dos cones é separado por um intervalo do tipo espaço. Significa que nenhum sinal, nenhuma influência, pode conectar esses eventos porque teria que viajar mais rápido que a luz. Então, quando eu digo que o passado ainda existe, estou dizendo que todos os eventos no seu cone de luz passado são regiões reais do espaço-tempo. Eles não desapareceram, eles simplesmente estão localizados em coordenadas temporais diferentes das suas coordenadas atuais. Da mesma forma que São Paulo não deixa de existir quando você está no Rio, apenas porque está em coordenadas espaciais diferentes. E aqui está a parte realmente estranha. Para eventos fora do seu cone de luz, eventos separados de você por intervalos do tipo espaço, a questão de se eles estão no seu passado ou no seu futuro depende do seu estado de movimento. Mude sua velocidade e você pode transformar eventos que estavam no seu futuro em eventos no seu passado, ou vice-versa. Isso é fisicamente permitido porque esses eventos não podem te influenciar de qualquer forma. Estão causalmente desconectados de você. Vamos falar sobre a seta do tempo agora, porque você pode estar pensando, se o passado e o futuro existem igualmente, por que percebemos o tempo fluindo em uma direção? Por que lembramos do passado, mas não do futuro? Por que vemos ovos quebrando, mas nunca vemos ovos quebrados se remontando espontaneamente? A resposta tem a ver com uma coisa chamada entropia, a medida de desordem ou aleatoriedade de um sistema. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema fechado sempre aumenta com o tempo. Isso não contradiz o universo de bloco, onde passado e futuro coexistem. O que acontece é que existe uma assimetria no espaço-tempo. A entropia é baixa em uma direção temporal, a direção que chamamos de passado, e alta na outra direção, a direção que chamamos de futuro. Essa assimetria entrópica é o que cria a seta do tempo, a sensação de direção temporal. Mas aqui está o ponto crucial. A seta do tempo não significa que o tempo flui. Significa apenas que existe uma assimetria estrutural no espaço-tempo. É como uma estrada que vai subindo uma montanha. A estrada tem uma direção preferencial, uma direção de maior altitude, mas isso não significa que a estrada está fluindo montanha acima. A estrada inteira existe de uma vez só. Da mesma forma, o espaço-tempo tem uma direção entrópica preferencial, mas isso não significa que o tempo está fluindo. Toda a estrutura quadridimensional existe de uma vez só, e a seta do tempo é apenas uma assimetria nessa estrutura. Então, por que nossa consciência parece se mover ao longo da seta do tempo? Porque temos a sensação de que estamos viajando do passado para o futuro. Honestamente, essa é uma das grandes questões em aberto na física e na filosofia. Minha suspeita, e isso é especulação, não física estabelecida, é que tem a ver com a maneira como a consciência e a memória funcionam.
Para formar memórias, você precisa criar registros físicos, e criar registros físicos é um processo que aumenta a entropia. Então, consciências que formam memórias necessariamente se movem na direção de entropia crescente. Não porque o tempo está fluindo, mas porque consciência e memória são processos termodinamicamente assimétricos. Mas isso é especulação. A física do espaço-tempo está sólida, as implicações para a consciência ainda estão em debate. Deixa eu te dar mais um exemplo concreto para deixar isso absolutamente claro. Sua avó morreu há 20 anos. De acordo com a física que eu estou te descrevendo, o momento da morte dela, aquele evento específico no espaço-tempo, ainda existe. Não como memória, não como fantasma, mas como um ponto no espaço-tempo tão real quanto o ponto onde você está agora. A diferença é que esse ponto está no seu cone de luz passado, separado de você por 20 anos de tempo. Você não pode interagir com ele, não pode voltar até lá, assim como não pode viajar instantaneamente para Marte no espaço, mas ele está lá, e o momento do seu nascimento também está lá, e cada aniversário que você já teve, cada palavra que você já disse, cada pensamento que você já pensou, toda a sua linha de mundo está permanentemente inscrita no espaço-tempo. Isso também se aplica ao futuro. O momento da sua morte, seja quando for, já existe no espaço-tempo. Já está lá, aguardando sua consciência alcançá-lo. Isso não significa que está predeterminado no sentido usual, não necessariamente. Pode ser que o espaço-tempo incorpore todas as suas escolhas e ações livres. Pode ser que livre-arbítrio seja perfeitamente compatível com um universo de bloco. Ou pode ser que livre-arbítrio seja ilusão. Como eu disse, a física não resolve essa questão. O que a física te diz, de forma inequívoca, é que todos esses eventos existem como pontos no espaço-tempo quadridimensional. Agora, há uma tentação de pensar que isso é só matemática, que estamos apenas impondo uma estrutura geométrica conveniente sobre a realidade, mas que no fundo o tempo realmente flui e o presente realmente é especial. Mas essa tentação ignora o fato de que a matemática descreve experimentos reais. Quando aceleramos partículas a velocidades próximas da luz em aceleradores como o LHC, vemos exatamente os efeitos de dilatação temporal previstos pela relatividade. Partículas que deveriam decair em microsegundos vivem por milissegundos, porque para elas o tempo está passando mais devagar em relação a nós. Quando usamos GPS, precisamos corrigir tanto efeitos da relatividade especial quanto da relatividade geral. Ou os erros de posição acumulariam quilômetros por dia. Toda a nossa tecnologia moderna depende da relatividade estar correta em seus detalhes matemáticos. E a relatividade te diz que o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional. Vamos falar sobre viagem no tempo rapidamente, porque as pessoas sempre perguntam sobre isso. Se o passado ainda existe, podemos viajar até lá? A resposta curta é, provavelmente não. Pelo menos não através de meios convencionais. Viajar para o futuro é fácil. Basta se mover muito rápido ou ficar perto de um campo gravitacional intenso, e a dilatação temporal te leva para o futuro em relação ao resto do universo. Mas viajar para o passado é muito mais complicado. Teoricamente, certas soluções das equações da relatividade geral, como buracos de minhoca ou cilindros rotativos infinitos, poderiam permitir curvas temporais fechadas, trajetórias que voltam ao próprio passado. Mas todas essas soluções requerem matéria exótica com energia negativa, e não está claro se isso pode existir na natureza. E mesmo se pudesse, haveria paradoxos como o paradoxo do avô. Você volta no tempo e impede seu próprio nascimento. Como isso funcionaria em um universo de bloco consistente? Não está claro. Minha própria visão, e novamente isso é especulação, é que a física provavelmente conspira para impedir viagem ao passado de formas que ainda não entendemos completamente. Mas o fato de que essa questão é até levantada seriamente, que físicos respeitáveis escrevem artigos sobre viagem no tempo, te diz algo sobre quão radical é a visão de Einstein sobre o tempo. Em um universo newtoniano onde o tempo flui universalmente, viagem no tempo seria absurdo conceitual. Em um universo relativístico onde o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional, viagem no tempo é pelo menos uma possibilidade lógica,
que precisa ser descartada por argumentos físicos específicos. Então, o que isso tudo significa para você, para mim, para a condição humana? Significa que vivemos em um universo muito mais estranho e muito mais vasto do que nossa intuição sugere. Significa que cada momento da sua vida, cada alegria, cada tristeza, cada decisão banal ou crucial, é permanente. Não no sentido de memória, mas no sentido físico literal. Está eternamente inscrito no espaço-tempo. Isso pode ser reconfortante ou aterrorizante dependendo de como você olha. Por um lado, nada é perdido. Cada momento feliz que você viveu ainda existe em algum lugar no espaço-tempo. Por outro lado, cada erro, cada arrependimento, também está permanentemente lá. Não há como apagar o passado porque o passado não desapareceu. É uma região real do espaço-tempo. E talvez isso deveria mudar como vivemos. Se cada momento é eterno, então cada momento importa de uma forma que não importaria se fosse apenas temporário. Suas ações não estão apenas afetando o futuro efêmero, estão esculpindo sua linha de mundo no espaço-tempo permanente. Isso não te dá livre-arbítrio se você não tem, mas te dá uma perspectiva diferente sobre o significado das suas escolhas. Você não está apenas passando pelo tempo, você é uma estrutura quadridimensional no espaço-tempo, e a forma dessa estrutura é a totalidade de quem você é. Depois de meio século pensando sobre essas questões, trabalhando com as equações, ensinando gerações de estudantes, eu ainda fico impressionado com a audácia da visão de Einstein. Ele pegou nossas intuições mais básicas sobre espaço e tempo e mostrou que estão erradas. E não erradas de forma trivial, mas erradas de maneira profunda e fundamental. O universo não funciona como pensamos que funciona. O tempo não flui. O presente não é especial. O passado não desapareceu. Essas são verdades físicas testadas por um século de experimentação. E ainda assim a maioria das pessoas vive sem nunca confrontar essas verdades, sem nunca realmente absorver o quão radicalmente diferente é a realidade da nossa intuição cotidiana. Eu não estou te dizendo isso para te fazer sentir pequeno ou insignificante. Estou te dizendo porque é verdade, e porque verdades sobre o universo merecem ser conhecidas. E porque há uma certa beleza nessa visão, uma elegância na estrutura quadridimensional do espaço-tempo, que não existe na visão intuitiva de um presente efêmero fluindo através de um tempo universal. O universo de Einstein é estranho, mas é maravilhoso. E nós, macacos modificados em um planeta pequeno orbitando uma estrela comum, tivemos a sorte extraordinária de descobrir essas verdades. Isso por si só já é motivo para admiração. Se você chegou até aqui, espero que sua cabeça esteja pelo menos um pouco explodida. Espero que você nunca mais olhe para o tempo da mesma forma. E se você quiser continuar explorando essas ideias, deixa um comentário dizendo o que achou mais chocante ou confuso nessa discussão. Dá um like se isso mudou sua perspectiva sobre a realidade e se inscreve no canal porque tem muito mais física estranha e maravilhosa para explorar. O universo é mais estranho do que podemos imaginar, e estamos apenas começando a entender o quão estranho.